Fala aí, galera, estamos começando mais um podcast, Esse Lado para Cima. Eu e meu irmão aqui com mais um episódio. Passa aí, galera, beleza? Tudo bem? Hoje preparamos um novo episódio aqui para ajudar a vocês no crescimento espiritual aí com Deus, né, nessa caminhada. Logo mais, depois ali. Vamos falar um pouquinho sobre oração, né? Essa prática tão importante para nós cristãos, né? O que seria oração aí? A gente preparou esse episódio aqui para passar algumas dicas de como se preparar, né, para ter uma comunhão com Deus aí através da oração. A gente sabe que para manter uma vida ativa, né, com a oração, ela é um propósito de firmar cada vez mais um propósito com Deus, né? A gente estabelecer esse vínculo aí afetivo entre pai, né, e a criação aqui. É isso mesmo. E oração nada mais é que conversar com Deus, né? Assim como eu converso com o Felipe, converso com meu filho, converso com a minha esposa. É um diálogo, né? E uma família que não tem diálogo, ela está fadada a acabar, né? Exatamente. E assim é no reino espiritual, né? Deus, ele projetou pra gente tudo aquilo que tem no céu, né? E no céu é uma grande família, né? Uhum. E aqui também é a mesma coisa. A gente tem que ter essa comunhão de conversar, de falar, de se expressar, de pôr a sua opinião, né? E oração nada mais que isso, né? Como a gente falou, de conversarmos, né? De expor, né, problemas. Assim como a gente tende, né, a pensar que oração é só quando você está precisando, né? E não é, né? É algo diário. As pessoas, elas pensam, né, como costumando ter esse pensamento de que orar é você pedir as coisas para Deus, E né? não é, né? Não. Isso aí foi inculcado para nós, né? Que oração é isso, né? É você pedir, né? E não que seja só isso, né? Tem essa parte também, né? Que Jesus fala, né? Pedir e dar-se-vos-á, né? Uhum. Mas não é o intuito da oração, não é esse, né? Você ter um vínculo, você criar não uma raiz, mas um diálogo, né? Uma convivência diária com Deus Pai, né? Sim, eu penso também, Francisco, se eu estiver errado, você pode me corrigir também, mas que no momento da criação ali, que Deus criou Adão, não tinha o hábito assim, de orar, mas ele tinha um acesso direto com Deus, né? Ele podia conversar ali no final do dia com Deus diretamente. Até que Deus, né? ele vinha ao encontro dele, né? Ele sabia sim. o horário que Deus ia vir. Uhum. E era o relacionamento. Era o né? relacionamento ali. É isso que a gente busca. Né? Deus, ele busca em nós, e nós temos que ter essa busca, essa vontade de se relacionar com Deus, né? Uhum. E algo que marca, assim, bastante a gente é isso. É essa comunhão, essa intimidade, né? E essa intimidade a gente só tem desse jeito, né? É oração e leitura da palavra. Não tem outro jeito de você se aprofundar mais em Deus, né? Uhum. Ter mais conhecimento com Deus, né? E uma das primeiras coisas que a gente aprende quando vai ser discipulado, né? Que começa a contar, o discipulador, nas primeiras, como está a sua leitura e sua vida de oração. É a primeira coisa que... E Jesus, ele nos ensinava praticando, né? Uhum, sempre na prática. Até que você lê lá, e Jesus saiu a orar. E de madrugada Jesus estava orando. E deixando seus discípulos, foi orar. Ele sempre teve essa comunhão com o Pai. E sabe dessa prioridade na vida do cristão, né? De orar, de buscar a Deus, né? E tem diferentes formas de ter essa vida de oração, né? E nós vamos abordar um pouco aqui, né? Nós colocamos aqui 5 tópicos, mas é o básico, né?
Sim, para ajudar a fortalecer esse hábito de orar, né? Eu quero deixar claro aqui que isso aqui não é uma regra, tá? São 5 passos que a gente melhor estipulou aqui para ajudar você a criar o hábito de orar, mas não que isso seja uma regra para você ter ali como doutrina, né? E a nossa vida espiritual, ela é baseada por esses 2 princípios, né? Oração e leitura, né? A gente costumou aprender, né, assim, que é como você tá num barco, né? Você tem 2 remos, né? É oração e leitura, oração e leitura. Se você só fica na oração ou só na leitura, você vai ficar rodando, né? E é os 2 que vai te levar mais longe, né? Exatamente. Assim como um passo, né? Um passo de cada vez, né? Um complementa o outro, né? E é bem isso, né? A nossa vida de oração. Tanto que existe até oração, né? Que a gente costuma fazer antes de ler, né? Antes de estudar a Bíblia. A gente ora antes pede pro Espírito Santo nos ensinar, abrir a nossa mente, exatamente, né? Porque ele inspirou a palavra, ele pode nos ajudar, né, a entender mais, né, o contexto, toda a simbologia que tem, né, na leitura, nos textos bíblicos, né? Sim. Tem coisa que a gente não entende, assim, porque é de época, né? E é só a gente estudando, se aprofundando cada vez mais que a gente consegue entender, né? E é só com oração, né? A gente ora conversando com o Pai, ora conversando com o Espírito Santo, ora conversando com Jesus. E é diário, né? Uma vez por semana. Isso aí tem que ser diário, né? Você vai escolher o horário que melhor se adequa para você, né? Então, eu acredito que assim, a leitura bíblica, ela é o nosso pão diário ali, né? A gente não sente fome. Nosso corpo, ele não precisa de nutriente. Nossa alma, né? Nosso espírito, ele também precisa de nutriente, que é a palavra de Deus. Ela é o nosso pão diário. E a oração nada mais é do que orar mais a ação. Não adianta você orar e não ter essa ação no meio ali, né? Então, por isso que a gente coloca ali a oração. Quando a gente está se alimentando desse pão diário e ora e depois a gente complementa com a ação seria o quê? Você cumprir aquilo que você está orando, né? Não adianta você orar e ser somente palavras vazias. Você precisa orar e cumprir aquilo que você está orando, né? E assim, quando a gente coloca, né, esse fundamento na nossa rotina do dia a dia, a oração, ela acaba crescendo, né? Ela acaba evoluindo, né? Ela não fica sempre naquela coisa parada ali que você está fazendo. Você vai acabar aumentando, né, essa como é que eu posso dizer assim, esse tempo assim com Deus, né? A gente vai entender um pouquinho sobre isso aí também. E em questão da oração, a gente tem que entender que é algo cotidiano, né? Assim como a gente se alimenta, né? Tem os horários, né? Do café, do almoço, das jantas. O nosso sistema biológico, né? O relógio ali biológico, ele já sabe, ó, tá chegando na hora do almoço, tá chegando na hora do café. Você já sabe, né? Porque já virou uma rotina. Não que eu tô falando que a oração tem que virar uma rotina, mas tem que ser algo prazeroso, né? Como você senta para comer, para alimentar o corpo, né? A oração vai alimentar a nossa alma, nosso espírito, que vai se fortalecer a cada dia mais, né? E é o que a Bíblia nos ensina, né? Que pra gente orar, que o inimigo foge da gente, né? Quando a gente está orando, a gente tem um vínculo tão forte com o céu, porque como se tudo parasse naquela hora, os anjos tudo parasse para ouvir a tua oração. E assim Deus, ele faz com a gente, né? Ele, peraí que meu filho está orando, vou lá ouvir ele, vou conversar com ele, né? E é algo realmente que as trevas, elas sabem como acontece, né? A gente não tem essa noção do que é o poder que tem a nossa oração. E você acabou de falar, né, que o nosso corpo, ele precisa
né? O nosso corpo ele acaba acostumando com essa rotina e ele precisa, naquele específico horário, de um alimento, né? De uma água, ali, de um líquido para o corpo, né? Para fortalecer assim, as células do corpo. A oração é justamente isso, igual o Francisco falou, né? A gente não precisa criar uma rotina sempre naquele horário, cumprir a oração, mas conforme você vai orando, você vai se aproximando de Deus, você começa a entender o poder da oração na sua vida, aquilo se torna prazeroso, né? A gente acaba querendo mais aquilo, porque eu penso da seguinte forma, isso eu tô falando por mim, né? Eu penso da seguinte forma: a oração ela é um diálogo diretamente com Deus ali, você tá falando com Deus. E pra mim não tem nada mais prazeroso do que você conversar com Deus. Então, se você gosta daquele momento, você vai querer buscar mais vezes, né? E quando por exemplo, quando eu fico sem orar, eu gosto de orar quando eu tô tomando banho, né? Porque é o momento que eu tô tranquilo ali, não tem ninguém pra me atrapalhar. A gente vai falar um pouquinho disso também, né? Dos locais ali que você pode escolher. Mas quando eu tô no meu tempo ali, no meu momento, cara, é muito prazeroso, sabe? Ouvir a voz de Deus, conversar com Deus. E quando eu fico sem fazer isso, sem cumprir esse meu momento ali de oração, parece que o meu dia muda, sabe? Parece que tá faltando alguma coisinha ali. Você ia falar alguma coisa? É bem isso, né? Que ele não é que vai virar uma rotina, mas é algo que você vai sentir a necessidade, né? Sim. E assim como quem tem filho entende bem essa analogia, né? Porque quando o filho ele vem falar, você para tudo para ouvir, né? Ainda mais quanto mais novo, mais você dá atenção, né? Pode ser que vai crescendo, acaba meio que assim. Mas quando meu filho, pai, vem aqui, me ajuda isso aqui. Por que acontece isso e isso? E você para, e você vê que ele buscou você para conversar. Demonstrou interesse. Né? É algo que ele fala, não, meu pai ele sabe, deixa eu conversar com ele. Ele é sábio para ouvir. E eu imagino Deus assim, né? Quando ele para, peraí, que ele vai perguntar sobre isso aqui, eu vou ajudar ele nisso aqui, nessa área que ele está tendo dificuldade, porque ele confia na minha palavra, né? Ele confia no meu juízo, né? Por mais que ele tenha errado, tenha feito qualquer coisa, ele veio para conversar comigo, né? E Deus ele sabe, né? Ele sabe todas as coisas. Não é porque ele não porque ele é perfeito, que ele conhece o que a gente vai falar, que ele não quer ouvir, né? Sim. E muitas vezes com meu filho, quando ele era pequeno, eu sabia que ele queria, mas não quando ele era pequenino era uma coisa mais legal. Quando ele vinha falar comigo, ele ficava meio com medo de vir falar, pedir alguma coisa. Aí ele falava, pai, não sei o que, aí abraçava. Aí quando você toca no ponto fraco do pai, ele abre o coração e o que você pedir ele dá, né? E com Deus eu vejo que ele é assim também, né? Ele é um pai amoroso, né? Ele é aquele pai que fica esperando você voltar, fica aguardando, ele não vai forçar nada, mas ele fica ali, né? Esperando, ansioso, aguardando a nossa hora, né? Que a gente venha ter esse entendimento de oração, né? De diálogo, de conhecimento, de estar cada dia mais próximo com Deus, né? Exato, né? Só lembrando que esse episódio, ele não é um guia, né, um tutorial de como orar, mas sim a gente vai dispor aqui algumas ferramentas, né? Algumas ferramentas para poder se aproximar mais de Deus através da oração, tá bom? Se caso vocês precisarem de dicas ali de como orar, né, a gente pode até fazer futuramente um episódio especial sobre isso, né? É só deixar nos comentários aí depois. E é como a gente falou no jejum, né? Não tem uma regra específica, sim, né? Sim. Porque na época de Jesus tinha lá os ritos dele e Jesus ele é bem enfático, né? Que ele fala, tinha um fariseu, ele orava e batia todo falando, né? Porque dou o dízimo da hortelã, dou o dízimo disso, ajudo não sei o que, faço, e Jesus fala que ele orava dele para ele, né? A oração dele Deus nem ouviu. Enquanto isso tinha um outro lá que ele orava batendo no peito e falando mesmo, né? Pobre e miserável que eu sou, né? E começa a orar e meio que
falando, Deus não vai nem ouvir minha oração, tão mal que eu tô, né? E pedindo perdão e tudo, e Jesus fala, e quem que saiu, você acha que saiu justificado de lá, né? Fala que o que orou dele para ele já ganhou o que ele queria, né? Enquanto o que estava lá, ele saiu justificado, porque Deus ouviu o quebrantamento, a oração, né, do irmão. E muitas vezes a gente é assim, né? Nós temos que orar em tudo, né? Em tudo a gente tem que dar graça, agradecer, falar e buscar em Deus, né? A gente tem que cada vez mais se aproximar do trono da graça, né? Através da oração, da leitura. E um pouco isso mesmo, né? Que eu queria falar da oração e de regra e prática, né? Eu vou falar para você, vai todo dia 5 da manhã no monte, isso, vai de cada um, né? Sim, depende do seu coração com Deus ali, né? Não adianta você ir e chegar lá e você vai mal-humorado, você vai de um jeito, tá de outro, e não é. E Deus não quer isso. Ele não quer uma obrigação, ele quer uma entrega, né? Você tá ali porque você quer. Tem que estar disposto. Né? Você tá ali querendo conversar com ele. Então, depois dessa belíssima introdução aí do que é uma oração, né? A gente vai, então, nós iremos, aliás, passar aqui para vocês apresentar 5 passos para ter essa comunhão com Deus através da oração, né? Primeiro passo, então, a gente separou assim como se fosse perguntinhas para você fazer para você mesmo, né? Então, o primeiro passo aqui, essa primeira pergunta que você faz para si mesmo é: por que você vai orar? Tá? Então, coloca isso em mente, assim, por que eu vou orar? E tenta responder essa pergunta antes de entrar na oração. Lembrando que sempre, né, a oração ela é uma conversa com Deus. Então, por que você quer conversar com Deus? Coloca essa perguntinha na cabeça aí, né? E aí, Francisco? Sim, não, é isso mesmo, né? Você vai conversar com uma pessoa, você tem que ter um motivo, né? Não vai chegar lá e vai... às vezes a pessoa vem, o jogo lá foi tanto, não sei o que, né? Meu, eu tô desligado, cara. Se o cara vir falar de jogo, de esporte, ele perde o tempo, porque é um negócio que eu, mano, nunca perdi meu... Assim, né? Pra quem não tem nada contra quem gosta, né? Mas eu não consigo, ficar ali... Eu não entendo nada. Aí a pessoa vem, nossa, que jogão, não sei o que, você viu o que... Mano, fala, mano, você vai conversar com o outro. Eu já falo logo, mano, eu não... A última vez que eu assisti jogo foi em 1998, por aí, que foi na época da Copa. Faz tempo. Né? E não acompanho, né? E às vezes a pessoa vem toda feliz, eufórica, conversar comigo, e eu não... Mano, fala... Felizmente eu não assisto, cara. Não é porque não tem nada contra, mas não gosto, né? E mesma coisa com Deus. Você vai lá orar, você viu o jogão ontem, Deus, não sei o quê. Nada contra, né? Mas, né, então, cara, vai... pior ainda, quando a pessoa vai pedir pro time ganhar, né? Deus, por favor, faz que o meu time ganhe aí. Né, meu? Deus, eu acho que Deus vai olhar, caramba, eu esperando tanta coisa pra gente conversar, isso aí. Né? O seu timinho lá, né? Não sei o quê. Por isso que a gente sempre faz essa pergunta: por que a gente vai orar, né? A gente tem que ter isso em mente, né? E isso você vai com a prática, né? Sim, né? sim. Você vai pôr no que é relevante, o que Deus quer ouvir, o que você quer falar. No começo é muito comum as pessoas orarem pedindo as coisas, né? Para abençoar o lar, para abençoar a família. E depois você vai passando. Exatamente, não tem nada de errado nisso. É que a gente está falando porque a oração ela é muito mais que um relacionamento, né? Ali... É uma ligação direta com Deus, né? Com um amigo, né? Você tá lá, você... não sei o quê... Você vai conversar, né? Uma pessoa que faz tempo que você não vê, você vai, né? Ou como você tá, não sei o quê. Às vezes é um desabafo que você precisa fazer. Né? E você não vai chegar, fulano, quanto tempo, né, mano? Tô precisando de uma casa aí, me ajuda aí. Não é... Pagar uns boletos. Tô precisando, a luz lá atrasou, né? Às vezes a pessoa pode até ajudar, né? Tem pessoa que é assim, né? Mas não é de praxe, né? Você chegar na pessoa e falar isso, né?
E o segundo passo aqui para a gente conseguir seguir esse caminho de oração é se fazer a pergunta, né? Quando você vai orar? Então, primeiro você já tem um motivo ali por que você vai orar, né? Agora, quando que você vai orar? Eu sempre coloco esse questionamento porque, assim, a gente tem tempo no nosso dia a dia, ali no decorrer do nosso dia a dia, para realizar N coisas, né? A gente tem N tarefas ali, o trabalho, às vezes você tem a escola, cuidar dos filhos, né? Arrumar a casa. Você sempre tem muitas coisas para fazer. Sim, sim. Mas a gente fica naquela, né? Quando sobrar tempo, eu oro, né? Sempre acontece esse questionamento, assim. Então, a gente tem tempo para fazer tantas coisas, mas quando a gente tem tempo para orar? Quando a gente tem um tempo para se dedicar a conversar com Deus ali, né? Abrir o coração para Deus, se entregar ali através da oração. Então a gente faz essa segunda pergunta aí para nós, né? Quando a gente vai orar? Qual que é o melhor horário para você? É aquele negócio que eu falo, né? O que é prioridade para você? O que é prioridade, né, na sua vida? Para mim, a primeira coisa é a hora que eu levanto, que eu ponho os pés no chão, eu já levanto meio que orando, né? Agradecendo, sabendo, ó Deus, obrigado por acordar, tá por tudo mais um bem, dia né? ali, né? Por mais que muitas vezes eu acordo ainda de madrugada, mas eu acordo agradecendo, né? Já disposto, porque aquele negócio que meus pais, meus avós, o pessoal mais velho falava, né? Você tem que agradecer, porque quantas pessoas queria ter levantado e não levantou? Exatamente. Né? Não sabe mais o que é dia, o que é noite, porque tá deitado. E a gente tem que ter esse coração grato, né? E já faço o meu devocional diário, já emendo na oração, né? E porque o meu dia é muito corrido, né? Eu chego do serviço já chego cansado e muitas vezes já tá à noite e depois que já tá, como é um serviço assim, braçal, né, desgastante, você toma banho, o corpo relaxa, né? E você vai a leitura, quantas vezes eu preciso estudar isso, aí tô assim, tô estudando, aí tô vendo a letra correndo que nem um trem lá, longe, já era. Aí eu já fecho o caderno, já vou dormir, porque senão perco o foco, né? E não rende, né? Você faz o negócio e não... Porque o corpo já tá pedindo, né? Pra descansar. E a gente tá colocando esse questionamento mais para poder criar uma disciplina, né? Porque talvez você tenha um dia realmente muito corrido. Você acorda cedo, vai trabalhar, e depois você tem que estudar, né? Vai fazer algum... caso, a gente né? sabe assim, que muita gente aí... Você tem que pôr sua regra, né? Sim, tem que arrumar um tempinho me converti, ali. eu já aprendi isso, né? Assim, né? Eu já fui disciplinado desse jeito, né? Orar assim, das 5 às 7 da manhã, né? A gente ia de segunda a sexta na igreja. Foi até meio... Assim, deu até caso de polícia, porque a gente estava orando, né? Porque o vizinho acabou reclamando, né? Foi meio que... não vou falar que foi burrice, né? Mas foi um descuido, né? Porque como era de madrugada ainda, e a gente começou a orar meio que forte, e o vizinho ligou pro... vocês dormiram bem aí? Né? O vizinho ligou lá para a igreja. Falou, não, sim, tudo bem. Porque eu tô sem dormir. Ele reclamou, né? E foi um descuido nosso, né? E aí teve que ir na delegacia lá, e o delegado falou, eles não vão fazer mais isso não, eles são inteligentes, né? Não sei o quê. Né? Não vamos levar Deu isso aquela pra conversada, frente, né? né? Conversou aí, né? Aí a gente deu um jeito, né? Mas... Na conversa ali. E é algo que, né? Você tem que, né? Você não precisa gritar, não precisa pular, bater palma, né? Pra oração. E às vezes você tá orando, tá ali, né? É que você acaba no entusiasmo ali, talvez. Um monte de gente, né? Uma pessoa orando é um barulhinho, duas é o outro. Tipo, você vai orar pelo Brasil, você vai, né? Você acaba extrapolando, né? E você quer que as coisas mudem, que avancem, né? E tá aquele monte de gente, você, né? O chamado fervor ali, né? Que você segue ali. E a gente tem que
levar em consideração essas coisas, né? Porque tem vizinho, tem pessoal também, né? A gente não pode atrapalhar o sono, né? O descanso das outras pessoas. E cada caso é um caso, né? Como a gente falou, né? O tempo é de acordo com o seu organismo, né? Eu tenho amigos que funcionam de madrugada, né? Que durante o dia tá aquele bagaço, né? Tá descarregado, mas chega às 7 horas, 8 horas, os caras parecem que é morcego, mano. Os caras tudo desperta. Eu já não, eu chego 9 horas, 10 horas, já tô aquele bagaço querendo dormir. Isso. Tem um amigo que até hoje, desde moleque, sempre foi assim, trocava o dia pela noite, né? E a noite pelo dia, e é desse jeito. E cada um é de um jeito, né? O importante é você criar esse hábito, né? De orar, de se relacionar com Deus. E o que leva ao nosso terceiro passo ali, que é justamente quanto tempo você vai orar, né? A gente viu ali, então, por que você vai orar, quando você vai orar e agora quanto tempo. Essa questão de tempo, ela é um pouquinho complicada, eu confesso, porque, assim, no começo, você é novo convertido ali, né? Você tá chegando agora na igreja, você tá com aquela chama acesa e você quer, mergulhar mesmo e ir embora, né? Aí tem gente que quer falar ali, quer fazer 1 hora de oração, mais de 1 hora de oração, só que no começo é complicado. É bastante complicado, porque às vezes te faltam ali um certo diálogo para você manter com Deus, né? Você não tem essa experiência ainda. E aí fica difícil de você seguir esse tempo que a galera tá seguindo lá, né? Você quer ir junto com eles no embalo e você fica meio que travado. E não tem... uma dica que eu dou aí é pro pessoal que tá começando não estipular uma meta, né? Assim, fazer um voto, alguma coisa, vou orar essa semana 1 hora todo dia. Não faz isso. Sim. Porque Deus ele não gosta, né? A pessoa que votou, fez um voto com Deus, Deus ele fala que a pessoa tem que cumprir, né? Sim, você tem que ir até o fim. Ele não se agrada disso, né? E não faz voto, né? Fala, ó, a minha meta, coloca lá, 30 minutos, foca. Aí você começa a orar, né? Nem olha para relógio, nem nada. Fala, só orei pra caramba. Passou 5 minutos, né? E isso aí é hábito, né? Você pôr lá, ó, como a gente falou anteriormente, qual que é a sua prioridade, né? Você põe lá, vou apresentar a minha casa para Deus, vou apresentar eu, né? Pedir perdão. Você faz uma tabelinha lá para você aprender, né? Orar. Tem um filme muito bom que eu recomendo que vocês assistam, que é Quarto de Guerra, né? A senhorinha lá, ela ensina umas métricas dela lá de oração, né? Ela vai discipulando uma mulher mais nova lá que tá passando por um problema na família e tal, porque o marido tá ganhando muito dinheiro e tá viajando muito, tá se distanciando da família, né? E ela acaba ela, se eu não me engano, ela vende imóveis, alguma coisa assim, e ela acaba visitando essa senhora. A senhora, entra aí, não sei o que, começa a conversar com ela e fala, tô vendo que você tá abatida, não sei o que, isso, aquilo, outro. E começa a conversar com ela e começa a discipular ela. Aí ela começa a ensinar essa moça mais nova sobre oração. E ela fala, ó, procura um lugar na sua casa e você faz um quarto de oração. Um canto lá pra você orar, né? E aí ela começa a ensinar, né? E tem, se eu não me engano, na época que saiu esse filme, tinha um site. E ele dava lá essas métricas que a senhorinha usava lá pra você ir colando nos lugares assim, pra você orar por pontos específicos, né? Tipo assim, orar pela família, pela saúde, pela área financeira. São passos, né, que você apresentar a Deus, porque Deus ele quer que a gente converse com ele, apresente essas questões para ele, né? Porque a Bíblia fala que ele é o justo juiz, né? Ele tá lá para nos orientar. Muito mais que ele chegar e vir remediar, ele quer nos orientar, ó, vai por aqui que lá para frente pode acontecer isso. Então, segue os meus conselhos, né? Sim.
E aí, esse passo, né, ele exige um pouquinho de disciplina e dedicação. Quanto tempo você vai orar? Você precisa ter uma disciplina ali, em questão de horário, né, igual a gente viu ali anteriormente. Precisamos separar um tempo pra gente poder orar. Aí no começo, possa ser que você tenha pouco tempo ali, que você tá muito corrido, muito atarefado. E aí depois você vai começando a colocar mais tempo, né? Você vai tendo mais dedicação e vai aumentando esse tempo, né? Então no começo não precisa ser afobado, você querer sair correndo e ter aquela meta, igual o Francisco acabou de falar, né? Nunca coloque, estipule um tempo para você orar, mas sim ore com o seu coração aberto, para falar diretamente com Deus ali, né? Para você ter um tempo com Deus. Uma conversa, um exercício físico, alguma coisa assim, né? Quando você vai andar de bicicleta, não vai querer acompanhar os caras que já andam bastante tempo. Sim. Ou numa corrida, a mesma coisa, né? Porque você não vai aguentar. Você pode até aguentar aí, mas você tem que lembrar que você vai voltar. Tem que voltar, né? E muitas vezes você vem sendo empurrado, né? Uhum. E na oração é assim também, né? Você vai no seu tempo, no seu ritmo. A gente vai agora pro quarto passo, então, né? Que seria onde você vai orar. Eu acho que esse para mim é um dos passos mais importantes que se tem, né? Porque assim, quando você separa o tempo ali para orar, né? Você separou o tempo, sabe o porquê de você estar orando, né? Sua conversa ali com Deus. Você precisa escolher um local para orar, né? A gente, cristão protestante aqui, a gente não tem um ritual que você precisa ir, sei lá, em tal local ali, né, dentro da igreja, para orar sempre dentro da igreja. A gente sabe que algumas religiões, elas têm essa prática, né, esse costume, né, de ir na mesquita, né, ou então ser direcionado especificamente para uma região ali para poder orar, né? A gente não tem isso. Nosso Deus aqui, ele nos permite ter essa conversa com ele em qualquer local, né? Igual eu falei, eu gosto de orar no banho, porque é um momento que eu estou tranquilo ali, eu estou em paz e ninguém vai me incomodar, né? Por que a gente tem que saber escolher o local? Não adianta nada você querer, por exemplo, ir orar na sala ali, junto com a sua família, com a TV ligada, que não vai dar certo, cara. Tipo, a TV vai te atrapalhar na sua oração, né? O pessoal conversando vai te atrapalhar na sua oração. Isso não é o certo, né? E passa por aquilo que a gente falou, né? É uma hora que você vai se encontrar com Deus, né? Sim. Você tem que ter menos coisa tirando a sua atenção. Uhum. E eu sempre aconselho a escolher um local que te agrade, né, ali, que não vai te distrair, que te dê um pouquinho de paz, de sossego, né, que seja produtivo para você poder orar tranquilamente ali. Privacidade também é legal você ter, porque não adianta nada você estar orando, aí vem alguém te interromper ali, né? Falou, ô fulano, me ajuda aqui. Aí você para a sua oração para poder atender a pessoa, né? Tipo, ninguém gosta. Você tá conversando com alguém, aí a pessoa que tá conversando com você, vem alguém chamar ela e sai. E como é que você fica? Você não fica todo sem graça ali? Com Deus é a mesma coisa, né, Francisco? Você tá conversando com ele, alguém vem e te interrompe. Né? E que nem, como eu falei, né? Quando era novo convertido, a gente ia orar na igreja, né? E eu lembro até hoje, eu ficava esperando aqui no portão. E vinha outro, aí a gente ajuntava. Peraí, tá faltando tal. Ele vai vir, vamos. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Quem tinha celular era quem tinha dinheiro, né? Porque você tinha que ter um número de telefone que você pagava para a empresa. Era como se fosse um telefone residencial, mas no celular. E não era um telefone que tinha internet. Você tinha que ligar ou mandar mensagem através de SMS, né? E a gente não trabalhava, esquece essas coisas. Sim. Aí a gente ficava esperando, né? Eu colocava o relógio para despertava, já desligava rapidinho para não acordar o pessoal em casa. Ia para frente esperando, né? Aí às vezes vinha outro, aí encontrava e subia. Geralmente era mais 3 amigos nossos, que a gente ia. Nós subia aqui na nossa vila, tem uma passarela, nós subia devagarzinho olhando, né, pra ver se via mais alguém. Aí muitas vezes nós encontrávamos, lá o pastor tá vindo. Aí ele vinha com a maletinha, um jeitinho de andar, a gente já marcava, peraí, vamos esperar. Esperava ele, aí chegava lá, nós orava das 5 até as 7.
E foi um aprendizado para mim, né? Porque eu tinha muito problema de conversar, de falar em público. Eu falava com meus amigos, né? Assim, com o pessoal que é mais íntimo meu, eu sempre conversei. Mas quando tinha alguém diferente, assim, nossa. E eu lembro até hoje que uma das barreiras que quebrou, assim, foi na oração, né? Porque eu era novo convertido, devia ter 1 semana, 2 semanas, assim. E o pastor falou... ora por tal coisa, ora por... juntava assim, vamos orar por Poá, vamos orar por São Paulo, vamos orar pela saúde. O que vinha no coração a gente colocava lá. E eu lembro nesse dia que ele falou, eu preciso, alguém quer orar por tal lugar? Aí o meu colega que me levou, o Francisco ora. Tipo assim, né? Jogou a batata, falei, não, pode deixar que eu oro. Não sei se vai sair, mas vamos orar. E, né? E glória a Deus, eu orei e foi tranquilo, né? E toda vez que pedem para me orar, eu vejo que precisa de oração, eu oro, eu não tenho problema nenhum, onde tiver. A pessoa tá ali, não, ora por mim, mano. Pode estar os outros passando na rua, pode estar amigo, não tenho problema nenhum, porque sei que Deus, ele tá presente. E se a pessoa pediu, é porque ela está necessitando mesmo, né? E muitas vezes a nossa fé, a nossa oração, a nossa ação, ela quebra barreiras, né? E é como eu falei, o diabo, ele sabe o poder que tem a oração. E é o que ele quer roubar nosso, é oração. Porque a leitura você alimenta até certo ponto, mas a oração, ela extrapola, porque ela é uma conexão direta com você e Deus ali, né? Você tem um acesso através da oração, né? E muitas das vezes a gente é roubado na oração, porque está fazendo ela desleixadamente, fazendo por fazer. E não é assim, né? E como o Felipe falou, né? Não era questão de ir na igreja, era questão do tempo que a gente tinha, né? Até que mudou para alguns outros lugares, né? Depois desse incidente que teve com o vizinho, né? Eu lembro um pouco dessa época também. Eu cheguei a participar também nesse... A gente chamava o mutirão, né? Vamos lá fazer um mutirão lá de oração. E tinha mesmo essa questão, né? A gente esperar o nosso amigo ali chegar para poder ir todo mundo junto lá. E essa... Você tá junto, você aprende mais. Você aprende mais, exatamente. Você vê os mais velhos orando, você aprende. Eu lembro que tinha mesmo essa questão, né? O trem tá passando aí, não sei se tá fazendo um barulhão. Mas assim, essa questão de a gente orar ali, todo mundo junto, o Francisco falou, né? Das 5 às 7 lá, parece que você fica o tempo todo orando e não para de falar. Não era, tinha essa questão, mas era assim, era algo meio que direcionado, né? Tipo, a gente tá orando. Um orava específico, a gente orando, concordando ali. Cada um do seu né? jeito. Isso, mantendo esse diálogo com Deus. Aí acabava aquela oração, a gente falava assim, agora vamos orar pelas nossas famílias. Aí começava a orar lá pela família. Então tinha aquelas pausas, assim, né? Não é uma oração direta ali que você... Nossa, você não consegue parar mais. Mas também já chegamos a fazer também essa oração que é direta, né? Você põe lá e nós tinha um mural, colocava o específico para cada coisa e você ia lá no seu tempo, no seu ritmo. Sim, no seu ritmo. Catava lá, agora eu vou orar por tal lugar, vou orar pelas missões, vou orar pela finança da igreja, pelos dizimistas. Falando, sei que você acabou de falar desse exemplo aí, isso que o Francisco acabou de falar é o passo 5, né? Que seria pelo que você vai orar. Né? Então, é bem comum a gente separar o tempo, escolher o local, né? Chega na hora de orar, a gente começa a ficar com a mente vagando, assim, você fala, puxa, e agora? O que eu falo? A gente começa, não é que dá um branco, mas você esquece o que você vai falar, conversar com Deus ali, né? Eu faço essa analogia para quem está aprendendo uma outra língua, por exemplo. Você está aprendendo um inglês ali, um espanhol. Aí você está no meio da conversa, você fala, puxa, e agora? O que eu vou falar? Que palavra que eu uso aqui, né? O que eu vou falar? Então, não é que você não saiba, mas às vezes te falta a palavra que você quer usar naquele momento, né? Para que você vai falar naquele momento? E aí a gente entra nessa questão, né? E uma dica
que eu gostaria de deixar aqui. O Francisco já falou dela, né? Falou um pouquinho antes ali. Mas é manter um caderninho. Faz um caderninho, né? Pega um caderninho qualquer aí, ou um bloquinho de anotação. E começa a fazer as suas anotações diárias ali, ou até mesmo semanal, né? Para que você vai orar? Pelo que você vai orar? Começa a fazer esse caderninho ali de devocional ali, para você ter ele sempre em mãos quando tá orando. Quando você começar a orar, você vai seguindo esses tópicos que você anotou. Então você começa orando ali, sei lá, pela sua família. Tá lá escrito família. Você ora, conversa com Deus. Acabou aquele momento, aquela conversa sobre a família. É como se a gente estivesse trocando de assunto, mudando de assunto. Vamos orar agora pelo trabalho. Você começa a orar pelo seu trabalho, agradece por ele, né? E aí você vai seguindo esse caderninho que você montou. Eu acho que isso é uma dica muito válida para você que está começando. Depois que você começar a pegar a prática, né? Aí você vai começando a ter outros roteiros ali para oração. Sim, sim. E não se sinta envergonhado em ouvir oração de outras pessoas, né? Quando na igreja o pessoal fala, vamos orar um pelo outro, eu sempre presto atenção, né? Não sai dizendo amém para qualquer coisa, que às vezes a pessoa tá falando lá, mas ela tá pensando em outra pessoa, em outra situação, e acaba direcionando para você, né? E você tem que estar ligado, né? Na oração. E você vai ouvindo e você vai aprendendo, né? E isso aí não tem problema, né? Em questão de... É como o Felipe falou, né? É uma outra língua, né? Você tá aprendendo ali, você tem que... Por que a pessoa falou desse jeito, né? Ela falou ali, soou melhor, deu um entendimento melhor. E é como você aprendendo outra língua, né? Você tá ali, você tá um diálogo, né? E vai te ensinando, você vai aprendendo. Se tiver oração, assim... vai ter um círculo de oração, o pessoal não tenha medo não, porque Deus não... Quando eu era mais novo, o pessoal meio que colocava, não, porque lá o fogo desce. O fogo desce, né? Vai queimar tudo. E eu ficava, né? Eu ia pro mais possível ali da palavra, né? Ficava, já ia com medo. Pô, lá tem uma irmãzinha que revela o quê, né? Eu ficava com medo, vai revelar o quê? Né? Vai revelar os meus pecados, alguma coisa assim, né? Que alguém vai morrer, eu ficava com medo, falava, você tem dois. Eu ficava, né? Porque a gente pensa, já leva pro mais. Os nossos segmentos aqui, né? A gente tinha costume de fazer células, né? Não sei se você tem esse costume também, mas célula é uma congregação ali reduzida, digamos assim, para ter um breve estudo do que a gente está aprendendo lá na nossa igreja, né? Cada lugar vai ter um nome, vai ter reunião em casa, cada um chama, vai ter um nome específico, né? Seria um grupo que se junta, isso. Né? Por isso que a gente chama de célula, né? Para estudar, né? Mas o que a gente não consegue estudar na igreja, né? No culto normal, né? Porque aqui nas células, né? Na casa, no reunião, né? O que for, você conseguia, né? Você tinha espaço, né? Para você poder falar, pôr suas opiniões, orar, trazer algo para pedir oração, né? Para agradecer, para ofertar na vida de alguém, né? Indicação de livro, essas coisas, né? Que era mais assim, e outra, você ficava mais à vontade, né? Você ajuntava mais, né? Se aproximava, né? Sim, é uma forma também do novo convertido ali começar a aprender mais também, né? Sobre a oração. E, cara, eu lembro que quando eu era criança, acho que o Francisco vai lembrar disso também. A minha mãe, ela fazia essas células em casa, né? Havia um grupo de mulheres aqui para fazer essas reuniões em casa. E eu lembro que eu ficava na sala jogando videogame lá no PlayStation. E essas mulheres chegavam assim, eu lembro que quando elas chegavam, entrava em casa assim, o clima já mudava, já, sabe? Tipo, eu já ficava meio tenso assim, né? Porque eu não entendia o que estava acontecendo. E quando elas começavam a orar, cara, vixe, eu dava vontade de desligar o videogame e ir pro quarto, sabe? Porque eu ficava muito apreensivo, assim. Era uma oração muito forte que elas faziam, eu ficava muito apreensivo. E depois que eu fui entendendo mais, fui compreendendo, aí essa ansiedade, né? Esse nervosismo
passa. Eu começava a entender aquilo que elas estavam realizando, né? Não que eu participava da oração, né? Que aquilo era um grupo de mulheres ali, não que eu participava da oração, mas eu começava a ouvir as orações e entender o que estava acontecendo. E aí, igual o Francisco falou, né? Conforme você vai ouvindo o seu amigo ali orar, né? Você vai aprendendo mais, você vai entendendo, você vai absorvendo aquilo pra você. E aí isso foi mudando, né? Aí depois eu ficava lá de boa no videogame. Sem problema nenhum. Porque um tempo bem da hora. a gente não conhece, a gente fica apreensivo, né? Tipo aquela questão, o Francisco falou, vai cair fogo do céu, aí, vai incendiar o lugar. Eu ficava com medo, né, desse tempo, né, que a gente não entendia nada, via aquilo acontecendo. Depois você vai aprendendo, você vai maturando aquilo. E a gente sabe, né, que tem um reino espiritual, né? Sim. Caia por terra agora, pisa na cabeça do inimigo. Eu fico, o que tá acontecendo aqui, meu? Tinha umas coisas mais pesadas, assim, né? De oração e tal. E quando a gente era mais novo, né? Meu pai, ele mexia com banda, essas coisas, né? Ele era de centro espírita, né? E a gente acabou vendo essas coisas, né? Acabamos, que nem no meu caso, acabei indo muitas vezes com ele, né? Mas sem saber, né? Ia porque ele levava, né? Tinha você que ir via, junto, assim, né? Essas coisas, né? Os demônios se manifestando, essas coisas, os né? rituais, né? E você via, eu particularmente, eu sabia que aquilo ali era real, porque a pessoa secava um litro de bebida alcoólica assim em 5 minutos, tomava que nem água, e depois que os demônios iam embora, a pessoa estava normal, nem cheiro de álcool ela tinha. Quer dizer, eu sabia que aquilo ali não era normal, que não era algo sobrenatural, né? E cresci com isso, né? E quando o pessoal ia orar, eu falei, mano, aqueles demônios lá vai vir em mim, que era do meu pai. E a gente tinha esses pensamentos, né? Eu mesmo, nossa, eu não ia orar, eu não põe a mão em mim, não põe a mão. Aí depois eu falei, não, já que é pra ter alguma coisa, eu prefiro que apareça mesmo e saia logo e nada impeça o meu caminho, né? E Deus vai mostrando, né? E muitas vezes a gente tinha medo dessas coisas. E o pessoal mais antigo colocava medo na gente, né? Sim, em questão tinha muito disso mesmo. né? E você vê que tem coisas que não condizem, né, com a palavra, né? A palavra fala que a gente é luz, e onde chega não tem trevas. Trevas tem que sair. Você chega com uma lâmpada LED lá, para onde você ilumina, não tem escuridão, você vê tudo. Sim. A vida do crente é assim também. Onde ele chega, não tem trevas. Tá? Tudo vem à tona, tudo fica claro, né? E isso acontece através quando a gente deixa a nossa lâmpada acesa, né? Com oração, com leitura, com essa comunhão com Deus. Né? E aí vem de novo, né, aquela metáfora lá, né, a chama de Deus. Você não pode deixar ela apagar, né? Você tem que deixar ela acesa, e é através da oração que você mantém ela acesa, né? E algo que eu levo para mim é a fala de Paulo, né? Que ele fala, imita-me, imita a mim, porque eu imito a Jesus, né? E ele sabia o potencial que ele tinha, né? Através de Jesus, né? Ele não precisava ficar ensinando de Jesus. Ele falou, ó, faz o que eu faço, porque eu aprendi com ele, eu tenho buscado ele tem me ensinado desse jeito. Ó, segue isso aqui que ele está me ensinando, né? Até você chegar ao ponto de seguir. E um dos ensinamentos que ele mais dá é para Timóteo, né? Ele fala, ó, eu conheço você, conheço a história da sua avó, as orações da sua avó. Quer dizer, é uma vida de oração, né? Ele não, eu não lembro se ele fala do nome da avó, né? Não sei se é a Lloyd. Mas não lembro o nome dela, não. Ele especifica isso aí, né? Que ele fala, eu lembro da vida de oração, né? E a gente põe, às vezes puxa para um lado desse, né? De a mulher ter mais intimidade com oração do que o homem, né? Porque o homem ele é mais assim de contato, de olho no olho, de falar. E a mulher não, né? A mulher já tem esse lado mais sensitivo, né? De oração, de se relacionar, né?
mas que a gente possa aprender, né? Tanto com as mulheres como as crianças, né? Porque a criança ela tem uma facilidade de conversar, de fazer amizade. E Jesus ele põe isso, né? Fala, ó, deixa vir as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, né? E que a gente possa aprender cada vez mais sobre oração, sobre essa vida, né? E aí, pra gente poder ter esse relacionamento, né? Eu gostaria de recomendar aqui você ter também um devocional, né? Sim. Pra quem não sabe o que é um devocional, né? Você pode explicar a gente o que é um devocional? Deixa eu ver se eu acho um aqui. Aí, ó, azulzinho aí embaixo, hein? Perto do fone. Tem vários modelos. Depois eu coloco aí, tem uma livraria que ela manda pro Brasil inteiro. Deixa eu ver. Ó. Esse aqui é um modelinho, tá? Vou deixar aqui bem pertinho. Você pode fazer também isso aí, porque isso é mais prático, né? Vou dar uma folheada aqui, ó, peraí. Você está pegando aí direitinho, né? Aí depois eu ponho umas páginas aí pra vocês verem. Ele é baratinho. Nada mais do que ele é. Ele vai ter ali, ó, vamos supor, vou abrir aqui, ó. Ele vai ter um tempo aqui de oração, eu e Deus. Eu orei por, eu preciso de, Jesus falou e vou orar por. Aqui é bem básico, né? Eu orei por que você orou, do que você precisa, o que você pediu, e o que Jesus falou para você, pelo que você vai orar, né? E aqui você põe aqui, ó, põe aqui tal dia, você vai escrevendo o que você orou, o que Deus falou para você, né? Deus ele falou para mim ler esse texto, você vai marcando você vai criando essa prática de oração, né? E Deus ele vai vendo a sua disciplina, vai te ensinando cada dia mais. Você pode também anotar ali o que você está estudando na Bíblia, né? Para ir acompanhando você ali na leitura. Vai ter essa parte também, ó, que é a minha jornada. Aqui vai estar escrito minha jornada nas Escrituras, né? Aí, ó. Aí você vai lá, vamos supor, li lá sobre reis. O que mais achei legal na leitura, o que mais me chamou a atenção, o que eu vou aplicar aquilo ali na minha vida, o que eu posso melhorar na minha vida através daquilo ali, daquele exemplo que me deu, né? E agradecer pelo quê? Coisa assim simples, né? Mas para quem está começando... Pra quem algo, até pra quem quer mais velho, lembra né? um pouquinho aquela questão do diário também, né? Que as meninas tinham antigamente, sim. né? Um planner. Nada mais é do que isso aí. Só que aí esses devocionais, né, já tá mais específico. Tem uns que vai ter um texto ali pra você estudar, né? Tipo, você meditar naquele texto, orar em cima daquele texto. Tem um cantinho pra você fazer as suas anotações, né? Então o devocional é isso. Né? Vai ser uma ajuda, assim. Vai ser mais uma ferramenta pra te ajudar, pra te... Exato. Né? Nortear, né? Dar um rumo para você, né? E aí ele é legal que volta naquela dica, né? Do caderninho de oração lá. Você pode anotar aí para que você vai orar, né? Tipo, os tópicos ali que você precisa colocar na oração, né? Pelo que você vai orar. Aí você vai anotando ali. Você pode fazer um devocional ali semanal, um diário, né? Pode colocar um mensal, uma meta ali mensal do que você vai estar orando, né? O outro mês você já troca o tema, você vai orar por outra coisa. Então você pode ir tudo anotando ali para você não se perder, né? Meio que se organizar ali na oração, né? Sim. Aí tem um estudo, eu não lembro qual que é o instituto, que fala que quando você ora, você ativa áreas do cérebro que geralmente a gente não ativa, né? No dia a dia. Que é específico quando, não só na oração, mas quando você medita, né? Quando o pessoal que é hindu, esse pessoal que é mais assim, né? Hare Krishna, esse pessoal que fica meditando, eles ativam algo no cérebro ali, algumas áreas no cérebro que você não ativa durante o dia, né? No seu dia a dia, na correria e tal. E é só nesse ponto específico, né? Não é uma coisa só para quem ora, para quem tá ali, é para quem
em geral, né? Tem esse momento de fé ali, né? Sim. Porque eles estudaram com pessoas de todas as áreas, né? A gente vai ler alguns versículos da Bíblia aqui que falam um pouquinho sobre os benefícios, né? Alguns Sim. benefícios da oração. Ele deixou por último aqui para passar para vocês Pra esses incentivar, benefícios, né? Para incentivar cada vez mais, né? Então, o primeiro benefício aqui que a gente pode colocar com a oração é que ela produz poder, né? Que poder seriam esses? A gente vai dar uma lida aqui para vocês. Está lá em Josué, capítulo 10, do 12 ao 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse, na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijolom. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, né? E tem um estudo também que eles contaram tudo lá e vê que falta um dia, não bate, né? Eles contam o tempo lá, eles viram que falta um dia, né? Um dia se perdeu, e foi esse dia, né? A gente, como cristão, a gente entende que foi esse dia, que foi o dia que parou o tempo, parou o sol e a lua, né? Uhum. Então, você viu ali que orar, né? Ela produz poder, né? A oração, ela tem poder. Além da gente ter esse prazer de estar conversando diretamente com Deus ali, a gente sabe que a oração, ela traz esse poder para nós, né? Ela tem o poder de modificar ali. Se você orar com fé, com menor que seja a sua fé, ela traz poder. Ela fala assim, ó, a oração, ela gera quebrantamento, né? Vamos lá para Salmos. Salmo 51:17, ele diz assim, ó: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado, e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, assim, quando a gente está orando, a oração, ela tem essa manifestação de quebrantar o nosso coração, né? O que seria quebrantar o nosso coração? É afastar de nós todo o ego, né? Todo sentimento assim que traz para nós conforto, mas dar um coração novo, gerar um coração novo que agrade a Deus. O que mais a gente pode comentar, Francisco, sobre um coração quebrantado aí? Um coração contrito, né? Aquele que você perdeu um parente, você tá, né, acabado, assim, vamos dizer, né? Uhum. E Deus, ele fala que não rejeita a nossa oração, né? Quando a gente tá assim, porque ele sente a nossa dor, né? Ele sabe quanto a gente sofre, né? E a Bíblia, ela nos ensina isso, né? Ela fala que é melhor a gente estar num velório do que numa festa, né? Porque no velório a gente acaba vendo, né? Começa a pensar na vida, né? Começa a refletir, né? Fazer os porquês, né? Por que isso aconteceu com ele? Por que não aconteceu comigo, né? E quando vai acontecer comigo? E começa a pôr isso na balança, né? E numa festa não, numa festa geralmente você não vê ninguém questionando essas coisas, né? Pensando assim, tô aqui, né? O pessoal só quer se divertir, né? Você acaba, né? Festejando, né? E muitas vezes a gente se quebranta, tá contrito, nessas horas, né? Quando a gente perde um ente, uma pessoa próxima, né? E nesses tempos tem acontecido muito isso, né? As pessoas estão, né, perguntando, né? Por que está acontecendo tudo isso?
com as pessoas que a gente conhece, né? Com essa pandemia, tudo, né? Por que está acontecendo isso, né? E a gente não pode se queixar, né? Muitas vezes a gente vai para Deus para se queixar, né? E não é isso que Deus quer. Que é uma oração, né, quebrantada a Deus. Eu sei que está acontecendo isso, né? Não entendo, mas sei que quais são os seus propósitos, né? Uhum. O desejo do Senhor é dar um futuro bom, né? Um caminho reto, agradável, né? E a gente tem que focar nessas coisas, né? O Senhor fala que se a gente ir por um caminho, esse caminho que o Senhor trilhou, ele é bom, né, perfeito e agradável, mas se a gente se desviar, se quiser ir por outro caminho, né, o Senhor não vai impedir, mas vai mostrar para falar, ó, escolhe esse caminho que é um caminho de vida. Uhum. Né, eu estou falando para você que você tem escolha, mas eu te aconselho a escolher o caminho certo, né? E muitas vezes a gente não segue esse conselho e acaba quebrando a cara, né? Acaba lá, tá com o coração, né? Chega lá arrasado para Deus, e Deus, ele não julga a gente, né? Não chega lá com... Eu falei para você que não era para ir por ali, não falei, parece que não aprende. Porrete na mão, não. Deus não é assim, né? Ele é um pai amoroso, né? E por quê? Porque ele busca um relacionamento. Se Deus, você chega lá e ele fala desse jeito, você, não vou mais não, mano. Você vai, né? Você já vai com medo, né? Porque já sabe, cara, eu mais erro do que acerto, ele já vai de novo isso aí. E não é assim, né? E Deus, ele é um pai amoroso, né? Ele vem com todo carinho, com toda atenção, né? Uhum. Ele quer nos ensinar o caminho correto. E aí o que leva aqui ao nosso próximo benefício aqui da oração, né? A oração, ela gera submissão. E quanto mais você orar, mais submisso a Deus você vai se tornando, né? E essa passagem aqui, cara, ela é bem bonita. Ela tá lá no Evangelho, conforme o Evangelho de Jesus, né? Conforme escreveu Mateus, no capítulo 26. Vou ler aqui pra vocês, é do 36, tá bom? Até o 46 aqui, são 10 versículos aqui, rapidinho. Vou ler pra vocês aqui, tá bom? Vamos lá. Mateus 26, 36, tá? Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez orou, dizendo: pai, se este cálice não puder passar-se de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Então nessa oração aqui que Jesus, né, a gente entendeu um pouquinho o contexto, né, ele chamou ali os camaradas lá para poder ir orar com ele. Só que os caras já estavam com tanto sono, né, isso deveria ser de madrugada ali, que Jesus acabou orando sozinho. E aí ele diz, né, pro pai ali para passar esse cálice adiante. Esse cálice seria o que ele iria cumprir ali, né, com as profecias, né, da crucificação, de levar os pecados consigo ali. E ele queria passar isso adiante, mas ele foi submisso a Deus. Ao invés dele passar isso adiante, ele assumiu a responsabilidade que Deus colocou para ele. Então ele foi submisso a Deus, né? E através da oração ele orou 3 vezes. Ali a gente viu que ele orou 3 vezes.
né? Pedindo a Deus ali que, se fosse da vontade de Deus, ele iria cumprir, mas que se pudesse, ele passaria nessa bola aí. E a gente vê essa submissão, né? E o próximo é a oração, ela gera em nós, né? Ela gera santidade, né? Em Salmos 51, do 10 ao 12. Eu vou ler aqui, mas tem um texto antes aqui em Salmos, né? Em Salmos 50, 15, que é a oração de ajuda, né? Que fala lá, Salmo 50, 15: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrareis, e tu me glorificarás, né? Deus está falando lá, ó, me invoca quando você estiver angustiado, quando você estiver triste, porque eu vou te ajudar, e você vai me glorificar. E vamos lá para a santidade. Salmo 51, 10 ao 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim, Senhor, um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Até aí, né? Uhum. E aí também fala, né, que é uma das coisas que a gente pede, né, na oração, né, que é para criar em nós um coração puro, um espírito inabalável, né, que Deus não expulse a gente da sua presença, né, repulses, né, não tenha nojo de estar com nós, né, e é algo que a gente tem que buscar, tem que querer, né? Essa santidade, essa limpeza, né? Que o sangue de Jesus, a presença de Jesus nos limpa, né? E por último aqui, né? Dos benefícios que a gente vai ler, é que a oração ela vence os inimigos, né? Diários, né? Por isso que a gente levantou aqui a questão, né, da importância que tem a oração. E como o reino das trevas, ele sabe da importância que tem a oração. Ele quer mesmo que você não ore, que você perca tempo em outras coisas, que gaste tempo em outras coisas, que você esqueça do real motivo da oração, da busca ali, né? E é algo que o inimigo ele quer roubar de nós, é essa chave, né, de oração. Está lá em Isaías 14, 12 ao 15. Só vou ler aqui para vocês rapidinho, tá? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então a gente acabou de perceber aqui, né, conforme escreveu Isaías lá, Lúcifer, né, ele teve esse anseio de se assentar ali acima do trono de Deus, né? E ele já teve o seu destino que selado, né, que será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, através da oração, a gente consegue vencer os nossos inimigos. E os nossos inimigos, a gente não pode tratar somente do plano espiritual, né? A gente tem muito inimigo aqui que acaba roubando o nosso tempo com Deus ali também. Sim. Né? Muitas coisas aqui hoje, principalmente no mundo de hoje, né, tem muita coisa que influencia bastante aqui no nosso tempo, que acaba roubando essa preciosidade que Deus deixou pra gente, que é a oração, né? Que esse momento de orar, de estabelecer ali a nossa ligação direta com Deus. E a oração, conforme você vai orando, conforme você vai praticando esse ato, um dos benefícios é justamente esse, né? Acabar com seus inimigos diários aí. E eu queria deixar outro ponto aqui, para diferenciar um pouco de oração para intercessão, né? Isso. Oração é você com Deus, né? Intercessão é você
pedindo em favor de algo para Deus. Que nem eu falei que a gente orava ora pelo país, ora pelos governantes, né? A gente está se pondo como entrando no meio ali para pedir a Deus, intercedendo por isso falar, né? Intercessão, né? Tá intercedendo por algo ali, né? Por pessoas, o que for, a gente entra na brecha ali no meio, faz uma ligação, né? Olha lá, Deus, tá acontecendo isso, né? Com o nosso país, né? Ajuda os nossos governantes, né? Dê sabedoria ao presidente, as coisas, cada coisa específica, né? A gente entra no meio ali e seria uma oração por aquilo, né? Por algo específico, né? A gente entra no meio, por isso chama intercessão. É uma oração, mas voltada não para nós, mas para algo específico. A gente pode usar como um exemplo aí esses anos que se passaram aí, né, sobre a pandemia. Quantas pessoas aí não intercederam por essa epidemia que teve, né? Sim. Quantas pessoas não sentaram ali e começaram a orar para mudar essa situação? E a Bíblia é recheada de oração, de buscas, né, por Deus, né? Você vê Moisés, muitas das vezes ele tá orando quando o povo tá tendo alguma batalha, alguma coisa, ele sempre orava, e questões assim específicas, né? Intercedendo, né?